Boa noite, estamos no nosso horário, iniciando o aula 09. Deixa eu só melhorar essa luz aqui que não está legal. Não, aqui. Ok. Então, iniciando a nossa aula 09, né? Uma boa noite a todo mundo que está aqui. Tempo meio chuvoso, meio friozinho. Se fosse lá na universidade, seria um dia meio chato, lá no setor, né? Apesar de que eu acho que vocês são terceiro ano, então só o ano de calouro foi lá, né? Vocês pegaram o primeiro ano lá no setor. Aí, ano passado, com a pandemia, com aquelas ofertas de disciplinas remotas, o curso nosso, ele conseguiu passar, né? Conseguiu ofertar todas as disciplinas de forma remota, inclusive algumas dessas disciplinas mais de uma vez, né? E agora, ano letivo normal, né? Remoto, mas normal, 2021, terceiro ano, né? Acho que boa parte, como eu comentei, boa parte de vocês é matrícula 2019. E então já adianto, né? Se fosse lá no setor, seria uma aula meio chata hoje, né? Com esse tempo aí de chuva e um pouco. Para a maioria dos brasileiros é um tempo frio, né? Mas para a gente que é de Curitiba é um tempo agradabilíssimo, né? Essa temperatura aí na casa dos 13, 15 graus. Muito bem. Provavelmente em fevereiro a gente volta, tá, gente? Pelo andar da carruagem, dia 31 de janeiro, todo mundo lá no Sociais Aplicadas, tá? Pelo andar da Será que carruagem. não tem chance de voltar esse ano, não? Não, esse ano não. Só o segundo É? semestre. Só o segundo Tá. semestre. É porque está evoluindo bem, né, a Tá. questão. A vacinação está indo bem, apesar dos trancos e barrancos aí, né, enfim, dos problemas que tiveram, né, que não precisamos falar quais são, né, todo mundo sabe quais são, mas há uma boa perspectiva, né, de estarmos aí com uma imunização quase total, né, quer dizer, não total, mas do nosso corpo discente, né, dos alunos, há uma boa probabilidade de a gente estar aí com quase todo mundo vacinado também até o final do ano, né, então, muito bom, ou no mais tardar até final de janeiro, né, então, hoje o cenário é de retorno presencial 100%. Nada de híbrido, nada disso. Sala de aula, tá? Mas tudo pode mudar, né? Esperamos que não. Esperamos que não. Hoje mesmo, no jornal depois lá na Globo, o jornal Hoje, né? Estavam comentando sobre o quanto a vacinação ela ajudou, né? Não sei se alguém assistiu. Por exemplo, o secretário de Saúde de São Paulo estava comemorando que pela primeira vez não tinha ninguém entubado por Covid. Desde o início da pandemia, parece que não tinha ninguém entubado hoje em São Paulo. E foram, acho que 5 UTIs, né? E ninguém entubado. Então é óbvio, né? Essa vacinação contribuiu bastante. Mas é claro, né? Quando retornarmos, todas as questões aí de cuidados pessoais, que todo mundo sabe quais são, né? Deverão ser observadas, né? Até definitivamente a gente poder falar, não, agora foi, os casos que eventualmente venham a ocorrer são casos fortuitos, até lá também a medicina já estão até falando aí num medicamento que é profilático, né? Não é para prevenir, mas é para auxiliar no tratamento, se tiver, né, a Covid. Então,
eu diria que hoje as perspectivas são um pouquinho menos piores, né? Aliás, na verdade, vamos ser otimistas, são bem melhores do que há alguns meses atrás, né? Então, isso é muito, muito importante e, eventualmente, se ninguém tomou sua dose ainda, por favor, gente, se vacinem. Eu sou do tempo, né? Talvez tenha um ou outro também que é desse tempo. Aí, quando a gente falava, eu sou maior de idade e vacinado, né? Então, era uma expressão do pessoal mais antigo, né? Então, vamos justamente por causa dessa cultura de vacinação que a gente sempre teve no Brasil, né? Sempre tivemos essa cultura de vacinação no Brasil, as campanhas públicas imensas e massivas de vacinação, né? Bom, enfim. Então, iniciando o conteúdo de hoje, hoje é uma aula um pouquinho mais relax, né? Um pouquinho mais tranquila. Por enquanto, nós estamos aí basicamente num esquema de conteúdo exercício, né? E aí tá acontecendo de os exercícios que eu estou solicitando caírem para resolução na aula de segunda-feira, né? Então, basicamente, quarta-feira sempre é conteúdo novo, nesse nosso calendário pocket, né, de bolso, porque, na verdade, apesar de ser um ano letivo normal, a gente está só com 80%, né, de semanas disponíveis para carga horária, né? Então, é óbvio que algumas atividades elas tiveram que ser repensadas, né? Mas, no geral, o conteúdo da disciplina, todo ele, ok? O conteúdo, todo ele. Para vocês terem uma ideia, no primeiro ensino remoto emergencial, ano passado eu fiz a disciplina, só que a gente tinha 15 semanas. E o conteúdo foi todo passado. O que acontecia é que essas aulas de demonstração de resoluções, muitas delas acabavam não ocorrendo. Então, eu simplesmente mandava o exercício resolvido e o aluno tinha que correr atrás para ver a resolução, né? Com o calendário que a gente colocou esse ano de 24 semanas, o ano letivo, né, gente? O ano letivo, que vai até o dia 7 de maio, o ano letivo de 2021. E a expectativa é a gente retornar no dia 6 de junho, tá? Ou 5 de junho, algo assim. Então, para 22. Então, entre o final do ano letivo 21 e o início do ano letivo 22, é um mês. Ok? Um mês. Tudo bem que a gente vai até o dia, acho que 18, né? O calendário acho que vai até o dia 18 de dezembro, se eu não me engano. Ou, não. As finais podem ser até o dia 23 de dezembro. E as aulas parece que até, se não me engano, dia 18. Acho que é isso. Então, a rigor, a gente poderia ir até véspera de Natal, né, com atividade, só que eu consegui montar aí um cronograma que não é tão de fato. Fui olhar aqui no calendário acadêmico, as aulas estão previstas até o dia 18, né, de dezembro, e aí as finais podem ocorrer até o dia 23. Apesar que as finais podem ocorrer antes também, né? Se um professor conseguir passar o conteúdo programado, beleza, não tem problema, né? Conquanto que seja aí o que não pode é aquela disciplina regular ser concentrada em 6 semanas, 7 semanas, né? Então, a universidade pediu que você fizesse um cronograma de aulas mais próximo do que seria o regular, né? Então a gente para dia... Eu até mesmo acho que a minha prova final está programada para essa semana do dia 18, né? De dezembro. Acho que até antes disso, acho que a minha prova final ela é dia 18, 17, acho que dia 16, acho que dia 15, se eu não me engano. Precisaria confirmar, né? Mas eu acho que é mais ou menos por aí. Depois vocês podem olhar no calendário, na ficha da disciplina que eu enviei. E aí a gente volta dia 31 de janeiro. Então, na verdade, no final do ano, a gente tem basicamente
do dia 18, ou, na pior das hipóteses, alguma disciplina. Então, oficialmente, é do dia 23 de dezembro até o dia 31 de janeiro, é o nosso recesso de final de ano, né? E depois, em maio também, do dia 7 de maio, se eu não me engano, até o dia 6 de junho, por aí, seriam as férias de virada de ano, né? Professor, E a atividade ideia esportiva. é a gente terminar até... E o 22, a ideia é a gente terminar ali por final de janeiro, começo de fevereiro, para começar 23, mais ou menos ali em meados de março, e aí termina dezembro. Então, a ideia é que 23 a gente esteja regular, calendário regular. Parece longe 23, né? Mas tá aí. Já estamos meados de outubro, quando vê é 2022. E para chegar em 23 é isso aí, né? Alguém queria comentar alguma coisa? A atividade avaliativa 2, né, professor, dia 15/12. 15/12, exatamente. Então, como a disciplina anual, ela não tem final, né? Então, dia 15/12 é a prova 2, né? E aí, até dia 31 de janeiro. Mas é isso aí, vamos lá. Professor, só uma coisa, não sei se alguém chegou a comentar. A atividade avaliativa 1 está programada para o dia 24, né? Ok. Não, frequência não. 27 de outubro agora. Sim, deixa eu só confirmar aqui, deixa eu pegar meu cronograma, que daí eu consigo ver melhor essas datas. Só dando um briefing, a gente, boa parte do pessoal do terceiro ano também vai ter prova de análise de demonstrações contábeis. A minha dúvida é a seguinte, a prova vai ter duração de 2 horas, então só no período da aula também? Ou você tinha programado uma prova de 4 é mais horas? longo. Mais longo. Inclusive, eu posso, já que você comentou da prova de análise, eu posso até deixar vocês fazerem no outro dia. Não tem problema nenhum. Isso daí a gente resolve. Tá bom então, professor. Obrigado. Desculpa, era só para evitar. É que não é prova, né? Prova, para mim, eu sou um pouco tradicionalista. Prova, para mim, é vocês lá na universidade, nas suas respectivas cadeiras e carteiras, com todos os materiais guardados, com seus telefones celulares desligados e uma folha de papel na frente de vocês. É isso que eu chamo de prova. O que eu faço aqui, na verdade, é uma disciplina, claro, com suas particularidades, né? E, na medida do possível, a gente tenta fazer um conteúdo abrangente, né? E que não tenha prejuízo de conteúdo, mas é óbvio que as formas de avaliação, elas são outras, né? São outras formas, então... E é do jogo, é normal e vida que segue, é isso aí, tá? Claro que com a mudança para o ano letivo presencial, provavelmente em fevereiro, a partir de fevereiro, aí voltam as normas acadêmicas regulares, né? Apenas essa consideração que nós temos que ter. De fato, é dia 24, né? Mas aí... 27. 27, desculpe. Mas aí eu coloquei da 19 às 22h30, né? Mas aí, na verdade, posso colocar, me entrega até o dia 28, sabe? Não tem problema quanto a isso, não. Ok? Ok, professor. Obrigado. Nada. Muito bem. Então, falamos bastante, né? Um bate-papozinho, às vezes é bom também, para não ficar aquela coisa tão mecânica, né? Mas então vamos ao início, então, só para situá-los, né? Se alguém quiser pular essa parte depois na hora de rever o vídeo, a resolução do exercício 13 começa aos 14 minutos e 15 segundos. Se quiserem anotar para depois saberem, né? Bom, vamos lá. Pessoal, o exercício 13, ele era basicamente um copia e cola dos procedimentos do exercício 12, tá? Até surgiram algumas dúvidas de alguns de vocês sobre o exercício 13, algumas dúvidas sobre alguns termos que foram colocados aí no enunciado. Conforme eu for resolvendo o exercício, eu vou fazer alguns comentários também e mostrar algumas formas alternativas
de se chegar a alguns valores, tá? Então, o exercício 13 é essa combinação de negócios com participação pré-existente, né? Pré-existente, só lembrando, é quando a empresa compradora ela já tem uma participação societária na empresa investida e ela aumenta essa participação mediante a compra de ações em posse dos demais, né, dos demais acionistas. Então, ela acaba, por exemplo, como estão nos exercícios, né, comprando ações do senhor X, né, ou dos demais acionistas, né. Então, ocorrem operações dessa natureza aqui no Brasil, né, ocorrem com certeza, mas a maioria das operações não são assim. A maioria das operações, principalmente quando a gente vê as empresas de capital aberto, elas vão lá e compram o capital social todo, compram todas as ações, né? Elas não participam e vão lá e acabam, enfim, comprando todas as ações das empresas que elas estão adquirindo. Isso talvez seja a forma mais comum, né, de aquisição, principalmente quando a gente olha as grandes empresas, né, as empresas que são listadas em bolsa, né? Mas esse tipo de combinação também ocorre, né? Não tão comum, mas é sempre importante, né? Pensando aí numa eventualidade. Aquilo que eu falo, pessoal, essa disciplina aqui tem que ter muito claro que os procedimentos contábeis que eu estou passando, eles são muito específicos. Então, não é em toda empresa que você for trabalhar, ou eventualmente um escritório de contabilidade que você eventualmente esteja, ou é da família, aquela coisa toda, né? Não é toda empresa que se aplicam, né, esses procedimentos. Então, toda essa disciplina, ela está montada no pressuposto de uma empresa ser sócia, acionista de outra empresa. Uma empresa, né? Não é a pessoa física. Tecnicamente, eu sou sócio de um monte de empresas, né? A partir do momento que eu tenho minhas ações negociadas na Bolsa de Valores que eu compro e vendo. Então, tecnicamente, eu e muitos de vocês, né, que fazem as mesmas operações, são acionistas de várias empresas. E quando você compra uma ação na Bolsa de Valores, a rigor, você está fazendo, em linhas gerais, esse procedimento que a gente está comentando aqui. Mas o que difere, então, para o conteúdo da disciplina? O fato de ser uma empresa e o fato da aquisição ela não ser destinada a obter ganhos no curto prazo, tá? Não é um investimento temporário, é um investimento de longo prazo. E aí nós estamos falando não de negociação pública, mas de negociações no âmbito privado, mesmo que as empresas sejam de capital aberto. Um ponto muito importante que a gente tem que também ter em mente aqui no Brasil é que, diferentemente de outros países, aqui você não tem empresas muito pulverizadas na Bolsa de Valores. O que eu quero dizer com isso? A maioria das empresas que estão na Bolsa, e, pessoal, são 350 empresas, né? Também não é nenhum dentro aí das milhões de empresas que temos no Brasil, 350 são as listadas, né? E detalhe, tem muita empresa grande que é de capital fechado e nem na Bolsa está, né? Então, empresa grande mesmo. Por exemplo, todas as montadoras de automóvel localizadas no Brasil, Volkswagen, General Motors, Fiat, Stellantis, né, no caso, todas são de capital fechado, né? Então, você tem muitas empresas de grande porte que são de capital fechado, né? Então, claro,
A maior empresa brasileira está na Bolsa, Petrobras. Várias empresas de grande porte na Bolsa, né? Porém, são poucas empresas, né? Então, essas empresas, na verdade, quando elas compram participação societária em outras, normalmente, a gente não está falando de meia dúzia de ações ou 0,1%. A gente está falando aí de 5%, 10%, 15%, 20%, né? 50%, 100%. E a gente está falando de negociação privada, né? E não negociação pública. O que é negociação pública? Eu entro na minha corretora e comprei uma ação. Negociação pública de mercado secundário, né? Quando eu compro uma ação na bolsa, é mercado secundário. Quando é que é mercado primário? Quando uma empresa faz uma oferta pública, né? Então, quando a empresa faz oferta pública de emissão de ações, quer seja inicial ou posteriores, né? Tanto faz, aí a gente tem emissão primária, né? Negociação primária. Se você comprar alguma dessas ações, normalmente, quando a empresa abre o capital, e se eventualmente, eu, por exemplo, tenho conta no Itaú. O Itaú, através dos seus bancos de investimento, atuam como agente financeiro da abertura de capital, eu sempre recebo lá no meu e-mail as ofertas, né, de participar das ofertas, de comprar lote, né, reservar lotes, né, de ações dessas ofertas públicas iniciais ou secundárias, né? Eu não sei se também algum de vocês, eventualmente, também sendo correntistas de outro banco e negociando em bolsa, também recebem esse tipo de e-mail, né? Enfim, então aqui a gente está falando de negócios, não das ações que estão lá em circulação na bolsa, até porque, como eu estava comentando, no Brasil, o controle, a quantidade de ações que está em circulação, na imensa maioria das empresas, é coisa mínima, né? Para você ter uma ideia, no Brasil nós temos alguns níveis, né, de segmentação de empresas. Desculpem. Nós temos alguns níveis de segmentação de empresas, né? Nível 1, nível 2, novo mercado, né? Enfim, mercado tradicional. E a exigência máxima, né, que a gente tem de free floating, de ações, é o novo mercado, e o novo mercado ele exige no mínimo 25%. Né? Então, se ele exige no mínimo 25%, significa que eu posso ter ações até 75% na mão do controlador, numa empresa do novo mercado. Então, quando uma empresa vai comprar, por exemplo, essa empresa que está listada no novo mercado, ela não vai comprar os 25% que estão na bolsa, pulverizado entre milhares de acionistas. Ela vai conversar com o controlador e vai comprar as ações desse acionista controlador que garante o controle, que basicamente é metade mais um, né? Então, ela também não precisa comprar 75%, bastaria comprar 50% mais um, né? Enfim, então esse tipo de operação aqui, gente, ela, não sei se até o quão familiarizados, né? Desculpem, não está fácil hoje. Não sei quão familiarizados vocês estão, né? Então, são alguns comentários também, tá? É claro que, dos meus exercícios, tem outra questão, eu procuro sempre trabalhar o mais simplificado possível, né? Então, eu evito, por exemplo, exercícios que sejam números muito grandes, exercícios que, no fundo, você tem um monte de encheção de linguiça no exercício, né? Então, eu procuro trabalhar exercícios que eles acabam focando apenas naquilo que eu quero mostrar, né? Que é
né? Todos os exercícios, vocês observaram aqui, desde que a gente começou, já são 13 exercícios, né? Todos eles eram exercícios até certo ponto de estrutura simples, né? Empresas, valores aí, ó, 120 mil, talvez seja o maior total de ativo que a gente tem até agora. Não sei. Mas valores pequenos, 2 contas no ativo, 2 contas no passivo IPL, precisa mais para mostrar o procedimento? Não. Contabilidade é muita repetição, né? Uma vez que você, lá no primeiro ano, aprendeu como contabiliza a compra a prazo de estoque, debita estoque, credita fornecedor, toda compra a prazo de estoque é feita da mesma forma. Debita estoque, credita fornecedor. Ah, o fornecedor tem a companhia X, Y, Z. Cara, é segmentação de fornecedor. Mas o procedimento básico, debita estoque, credita fornecedor, estoque de não sei o quê, estoque de não sei o quê, é estoque de tênis, é estoque de bota, é estoque de Havaiana, é estoque de Crocs, cara. Estoque. O fornecedor é a Nike, o fornecedor é a Crocs, o fornecedor é a Alpargatas. Fornecedores. Debita estoque, acredita fornecedor. Tem o imposto a recuperar. Debita estoque, debita imposto a recuperar, acredita fornecedor, né? Toda compra a prazo é assim. O próprio processo contábil de todo ano, 12 meses, fazer o fechamento anual, apurar o resultado anual. Repetição, repetição, repetição. Contabilidade é uma coisa muito repetitiva, né? Então, uma vez que você tem contato com um procedimento contábil, esse procedimento contábil será sempre o mesmo para situações iguais, né? Sempre o mesmo. Por isso, o exercício 13, no fundo, é uma repetição do 12. No 12, eu exemplifiquei essa combinação em estágios, né? E agora no 13, eu pedi para vocês também praticarem, né? Ele tem uma coisinha ou outra a mais, né? Mas também nada assim que vá tirar o sono de todo mundo, né? Bom, vamos lá então, né? Em 31/12 de T0, a Alfa possuía um investimento societário na Delta. E a Delta é uma sociedade anônima aberta. Que legal. Não quer dizer nada. Não interessa. É só Isso aqui sim é uma informação de encher linguiça, tá, gente? Que ela é de capital aberto, está na Bolsa. Por quê? Porque a negociação não vai ser com o pessoal que está na Bolsa de Valores, a negociação vai ser com o controlador, que não está na Bolsa de Valores. Justamente porque no Brasil, a pulverização do capital social na imensa maioria das empresas não existe, ou é muito pouca, né? Diferentemente, por exemplo, de países como Estados Unidos, que tem empresa que tem mais de 90% das ações na Bolsa. Empresa grande. Tem mais de 90% na Bolsa. No Brasil, aí, eu acho que tem algumas empresas que estão aí na faixa de 40%, 60% das ações na Bolsa, mas assim, são poucas, tá? A maioria é menos de 25%. A imensa maioria. A Alfa, a participação, né? Então, em 31/12 T0, a participação que a Alfa tem na Delta é 25%, né, por cento. Essa é a participação pré-existente, 25%. Capital da Delta são 10 mil ações, sem valor nominal. No início de T1, a Alfa iniciou negociação com os demais acionistas da Delta para adquirir o controle acionário. Após longas tratativas, ficou definido que a Alfa
adquirirá ou comprará 3 mil ações a mais da Delta, né? Ela já tinha 25%, que dá 2.500 ações, né? E vai comprar mais 3 mil ações, ou seja, 30%. Então, ao final da operação, ela vai ficar com 55%. Foi acordado entre as partes que a data da negociação será 30/6, ou seja, eles começaram a discutir em dezembro e finalizaram em junho. Foi rápido até. E o preço a ser pago pela Alfa por ação adquirida será 15. Então, cada uma das ações que ela vai comprar, ela vai pagar 15, né? Lembrando que esse valor de 15, como ele foi acordado entre as partes, é quando você encontra as expectativas do comprador com as expectativas do vendedor, né? E aí você tem a negociação. Então, esse valor de 15, ele acaba sendo um parâmetro de valor justo para as ações da companhia Delta, tá? Vocês estão tendo, acho que, teoria da contabilidade também, e aí vocês vão estudar um pouquinho essa questão do valor justo, né? Sabe que lá no PPG Conte, no mestrado e doutorado, o professor de teoria da contabilidade sou eu, né? E contabilidade financeira também, né? Então, um pouquinho de teoria eu conheço. Bom, nessa data, a Delta apresentou o seguinte balanço patrimonial, né? Base para a combinação de negócios. Bom, isso aqui, por enquanto, a gente não precisa para começar, né, o exercício. O que a gente precisa para começar o exercício é essa informação aqui. Quantas ações eu comprei? Quanto que eu paguei? Né? Qual é o PL da empresa adquirida? Quem é o comprador? Quem é o vendedor? Né? Qual é o objeto? Qual é a data? Por conta daquela questão lá do período de mensuração, né? Posterior à data de aquisição de 1 ano, para você ajustar os valores sem ter que fazer os requisitos do CPC 23, caso esses ajustes ultrapassem o ano. Tudo certo. Vamos lá. Pessoal, vou falar uma coisa bem séria para vocês. Vocês não precisam ter vergonha de fazer Ctrl+C, Ctrl+V de planilha, tá? Sabe aquela coisa do procedimento que eu comentei de basicamente ser sempre o mesmo procedimento? Então, eu peguei a planilha, né? Aquela planilha que a gente começou a desenvolver lá no primeiro exercício desse tipo de operação, acho que foi o 13, 12, 11, 10, 9? Bom, enfim. E basicamente é isso, né? Uma planilha legal, bem vinculada, né? Quem manja bem aí de Excel, de programação em VBA no Excel, né? Consegue até montar um programinha de preencher esses negócios. Você só entra com os dados, ele dá tudo certinho, bonitinho, né? Eu estou tentando fazer um, mas confesso que estou um pouco empacado, né? Em alguns comandos, algumas macros que eu preciso habilitar, eu ainda preciso estudar como é que faz isso. Mas um dia sai. Talvez quando eu sair da chefia do departamento, saia essas coisas aí que eu estou empurrando com a barriga praticamente há 4 anos. Bom, vamos lá. Então, no nosso exercício, quem é a empresa compradora? Alfa. Como sempre, né, gente? A Alfa é a nossa compradora sempre. Quem é objeto? É Delta. Delta. Assim, só um pouquinho. Segundo horário. Empresa vendedora. Senhores X. Bem,
eu estou com triplo X, então vamos trocar o triplo X, né, por delta. XXX, delta. Ok. Então, a primeira coisa, né, sempre calcular o custo de aquisição do investimento, sempre. Eu comprei 3.000 ações, paguei 15. 45. Pessoal, eu sempre vou ter uma quantidade de ações adquiridas e eu sempre vou ter um preço de aquisição, mesmo que eu não envolva dinheiro, ok? Mesmo que não envolva dinheiro, a operação, ela sempre tem esses parâmetros aqui. Como assim vai ter parâmetro de preço de aquisição se ela não envolve, se não envolver dinheiro? Quarta-feira. Estou dando spoilerzinho aí da... Ou como dizia antigamente, né, cenas do próximo capítulo. Nas novelas, antigamente, né, tinha isso. Hoje em dia, acho que nem tem mais. Também faz uns, sei lá, 10 anos que eu não assisto novela, então não sei como é que é hoje. Mas antigamente, né, quando não existia TV a cabo, depois streaming, essas coisas todas, a gente só tinha basicamente Globo, SBT, Bandeirantes, Record, né, antigamente, né, anos 90. Aí a novela tinha lá cenas do próximo capítulo, quer dizer, eles davam spoiler do que ia acontecer, né? Hoje em dia se fala, o cara morreu, já querem te crucificar, né? Porque tá divulgando o que aconteceu com o filme. Como se saber disso fosse perder toda a graça de ver um filme, né? Sei lá. O pessoal tá muito esquisito hoje em dia. Reclamam de cada coisa inútil. Porque estraga o prazer de ver o filme. Os caras são capazes de reclamar de spoiler num filme sobre a vida de Jesus Cristo. Ele morreu crucificado. Pra que dar spoiler? Pô. De ações adquiridas, 3.000. Ações no capital social de Delta. A gente viu no exercício que são 10.000, né? 10.000 ações. Capital social de Delta, 10.000 ações. Participação adquirida, 30%. Né? Então, custo de aquisição é 45.000 e a participação adquirida é 30%, certo? Então, isso aqui, gente, na verdade, é mais explicação, né? Eu acho que isso aqui já está bem assimilado, né? É uma explicação, eu não vou tirar daqui, mas a rigor é... Agora, nessa altura do campeonato, já é, sei lá, inócuo você demonstrar isso, né? Mas é óbvio que eu não vou tirar, né? Porque caceta. Porque não faz sentido, né? Deixa aí. Ruim não faz. Ok. Então, a primeira coisa que nós vamos calcular após ter esses valores iniciais é verificar, de fato, né? Quanto que é a equivalência patrimonial do patrimônio líquido adquirido. Como é que a gente faz isso? Patrimônio líquido da Delta, 60.000. Participação adquirida, 30%. Logo, nós temos um valor contábil da participação adquirida de 18.000. Né? Custo de aquisição do investimento em Delta, 45.000. Valor, obviamente, né? Que a gente apurou aqui. Então, sempre tem um custo, mesmo que não envolva dinheiro. Como o patrimônio líquido adquirido, a equivalência patrimonial adquirida do patrimônio líquido da Delta é 18.000, a gente tem que, sobre o preço total, ele é 27.000. Né? 27.000. Muito bem. Tem uma coisa curiosa, já que a minha planilha está pré-configurada,
vou colocar os percentuais aqui para fazer certo o negócio, mas também não precisaria, tá? Então, aqui, ó, o percentual ele já está pegando os 30%, os 25% e os 45% na planilha, que ela está configurada, né? Pessoal, olha que interessante. Se eu não tiver mais-valias, se eu não tiver as mais-valias, todo o sobrepreço total ou ágio total inicial, ele é goodwill, né? E é isso que geralmente acontece, né, no mundo real. No mundo real, quando uma empresa compra outra, ela vai ter o custo de aquisição, ela vai ter o patrimônio líquido contábil, ela vai conseguir, com isso, com essas questões, ela vai conseguir, basicamente, determinar, né, esses valores iniciais aqui, né? Então, eu tenho custo de aquisição, eu tenho PL adquirido, eu tenho sobrepreço. E aí, na contabilização, geralmente você contabiliza exatamente isso. Começa com o PL adquirido e com o goodwill inicial. Por quê? Porque esse laudo de avaliação, ele não é elaborado na data de aquisição. Ele é feito a posterior. Raros são os casos que você já tem o laudo na data de aquisição, tá? Raros. A maioria dos laudos de avaliação dos ativos e passivos da empresa adquirida, de forma a determinarmos as mais-valias, isso é feito depois. Depois. Então, quando tiver o laudo, aí você vai reconhecer contabilmente as mais-valias e esse reconhecimento contábil das mais-valias será contabilizado contra o goodwill. Então, você começa com 27 mil do goodwill e vai reduzindo até você ter a posição final definitiva da aquisição do investimento. Tá? Esse processo pode demorar vários anos, né? Mas geralmente se resolve rapidamente, né? E lembrando que até um ano tem aquela ideia, aquela questão de você não ter que aplicar o CPC 23 caso, né, esses ajustes ocorram em virada de ano. Tá? Tudo bem. Então, só para mostrar, né, como a planilha está interligada, né, e como fazendo essa interligação, no final das contas eu mostro exatamente a situação real, né, do que ocorre aí nas empresas, né? O ponto de partida, que é basicamente o valor contábil, e o sobrepreço total, que é, na verdade, um goodwill inicial. Bom, continuando. Aí, passou-se um tempinho, né? Chegou-se ao laudo de avaliação. Vocês vão perguntar, professor, por que eu preciso calcular essas mais-valias e contabilizar separadamente no investimento adquirido? Faz sentido isso? Eu quero deixar bem claro uma coisa para vocês, pessoal. Isso aqui, CPC 15, é o IFRS 3, em termos de forma como as normas contábeis IFRS e as normas brasileiras de contabilidade são emitidas, as normas do IFRS, elas basicamente são emitidas se pensando numa situação de balanços consolidados, ok? Que é o nosso tema 3, consolidação das demonstrações contábeis. Então, para um balanço consolidado, até porque na maioria dos países não se apresenta as demonstrações da controladora junto com o consolidado, você apresenta apenas o consolidado, tá? A gente vai falar sobre isso a partir de janeiro, a partir de fevereiro, a gente vai falar sobre isso, a partir de 31 de janeiro a gente vai falar sobre isso, tá?
Mas na maioria dos países, quando uma empresa apresenta demonstrações contábeis, ela torna públicas as demonstrações contábeis, geralmente ela apresenta o consolidado. Ou então ela apresenta primeiro o consolidado e depois a controladora. No Brasil é junto. Se vocês olharam balanços publicados, eu tenho lá valores da controladora e valores do consolidado, né? No próprio material nosso, se você voltar alguns slides, tem lá de uma empresa, né? E tem lá 2 colunas. Na verdade, 4 colunas, né? Mas são 2 grupos de colunas, valores da controladora e valores consolidados. O Brasil é o único país do mundo, assim, que a gente sabe que faz dessa forma. Por quê? Brasilianidades, né? Enfim. Mas no mundo, o regular é apresentar consolidado. Então, essa segregação do custo de aquisição do investimento, determinando as mais-valias, ela faz todo o sentido do mundo quando se fala em balanços consolidados. Tá? Já para balanços da controladora, balanços individuais da controladora, por isso fica estranho, tá? Porque, por enquanto, a gente está olhando somente o ponto de vista da controladora. A partir do terceiro tópico, do terceiro assunto da disciplina, que é ano que vem, a gente vai falar de consolidados. Então, essa questão das mais-valias, elas fazem sentido no consolidado, tá? Essa segregação. Mas, para balanço individual da controladora, não faz muito sentido. Mas a gente faz, né? Por quê? Porque o CPC 15, ele converge com o IFRS, certo? Então, a gente tem essa convergência com o IFRS. E o que a gente faz no Brasil, as normas internacionais IAS, né, International Accounting Standard, ou IFRS, International Financial Reporting Standard, elas são para demonstrações consolidadas. O que a gente faz no Brasil é pegar essa norma internacional, traduzir para o português, fazer as adequações da legislação brasileira, e aí nós emitimos o CPC, que depois é referendado na CVM e é referendado no Conselho Federal de Contabilidade. E a gente usa a mesma norma para balanços individuais e da controladora. Da controladora, os balanços individuais da controladora e balanços consolidados. A gente usa a mesma norma. Então, como a gente usa a mesma norma, porque no Brasil a gente apresenta os dois, ok? Acaba que a gente tem que fazer o mesmo procedimento que faz sentido no consolidado, a gente tem que fazer no balanço individual da controladora, que na minha concepção, essa segregação para o balanço individual da controladora não faz muito sentido, mas tudo bem, né? Vida que segue. Então, eu tenho o laudo de avaliação. Esse laudo pegou a delta. Pessoal, o laudo de avaliação sempre é da empresa investida. Só que esses valores aqui não impactam em nada a contabilidade da delta, certo? Por isso até vai escrito aqui, ó, delta, empresa investida, não é impactada contabilmente pela operação. Quer dizer, essa aquisição não mexe em nada na contabilidade da delta. A não ser que a empresa compradora é uma empresa aí que, obviamente, tem uma contabilidade realmente correta e ela compra uma empresa que os caras sonegavam até a mãe. Tudo caixa 2. Aí, para regularizar a contabilidade da empresa adquirida, eles esquentam, né, esses ativos fora de balanço por caixa 2. Pessoal, não fiquem assustados que o mundo real tem muito disso daí, tá? Não estou inventando nada aqui, não. Tá? Acontece bastante isso daí. Já vi casos de empresas aí que a empresa adquirida a contabilidade da empresa adquirida era 20% do real. E aí a empresa compradora mandou os caras jogarem os 80% para dentro do balanço, né? Então, aí, nesse caso, sim, você altera a contabilidade da empresa objeto. Agora, se a contabilidade da empresa objeto é ok, como são nos nossos exercícios, é tudo ok, aí eu não tenho nenhum impacto contábil de fato.
Então, esse laudo de avaliação é meramente para a gente calcular essas mais-valias que fazem parte lá na contabilidade de alfa do investimento adquirido, né? O investimento adquirido na contabilidade da empresa alfa. Ok? Bem. Certo. Ok. Então, vamos ver o laudo. Valores realizáveis, valor justo, 70 mil. Valor contábil, que está lá no balanço da Delta, 50 mil. Então, vamos na nossa planilha. E, pessoal, a coisa mais importante da minha planilha de combinação de negócios é esse 2 aqui. Ok? Esse tópico 2 aqui, esse quadro 2 é a coisa mais importante. Por quê? Está vendo como os valores aqui serão necessários para a gente calcular o goodwill? Da mesma forma, eu tenho a composição do investimento adquirido, eu tenho a composição da participação pré-existente, né? O investimento adquirido, a participação pré-existente. Então, esse quadro 2 é a coisa mais importante dessa planilha. Então, cuidado no quadro 2. Enfim, vamos lá. Então, valores realizáveis. Valor justo é 70 mil. Valor contábil. Né? 50 mil. O que é valor justo? É quanto vale. O que é o valor contábil? Quanto custou. Você sabe que, por exemplo, estoque a gente contabiliza pelo custo de aquisição. Né? Então, e o estoque é um valor realizável, né? Porque basicamente eu vendo o estoque e aí eu transformo ele em caixa. Né? Então, é um valor realizável em caixa. Né? Outros itens também, né? Mas estoque. Daí ele fala também do imobilizado. Imobilizado, o valor justo é 78 mil. Então, o valor de mercado dos imobilizados é 78 mil, mas o valor que ele está contabilizado é 70 mil, então não tem impairment. Se fosse negativo, na verdade, a empresa, a gente teria encontrado um problema de impairment na Delta, e se isso aqui fosse negativo, aí sim a Delta, né, teria que, obviamente, reconhecer perda por impairment na contabilidade dela num segundo momento. Tá? Depois eu tenho intangíveis, fora de balanço. Né? É intangíveis mesmo? Não, ele fala ativos fora de balanço, ele não fala que é intangíveis, né? Então, ativos off balance, que são de 3 formas possíveis, né? Primeiro, intangíveis, desenvolvidos internamente, é o intangível off balance. Por quê? Porque ele não é contabilizado, né? Um intangível, uma marca desenvolvida internamente, os valores que você gasta para criar essa marca, você reconhece direto como despesa e não como ativo. Então, quando você olha o balanço, não tem lá no ativo intangível marca. Tá? Mas a marca tem valor, né? A marca vale. Então, além dos intangíveis desenvolvidos internamente, que devem ser necessariamente lançados como despesa, os gastos que você tem para criar esses intangíveis, nós temos ativos totalmente depreciados, imobilizados totalmente depreciados, mas que ainda possuem valor. Pega, por exemplo, uma transportadora, né, que tem caminhões na frota, e aí ela fez a depreciação na contabilidade, ela usou a alíquota fiscal de depreciação. O que vai acontecer ao final do 5º ano com esse caminhão, contabilmente? Está zerado. Né? Porque no fisco a vida útil mínima de um caminhão é 5 anos, e as empresas acabam usando essa vida útil mínima para, de fato, ter um imposto de renda menor, né? Até quando vendeu o caminhão, descobri que paga ganho de capital sobre o valor integral do valor que ele vendeu o caminhão, né?
Pois é. E pior, isso acontece em empresas que geralmente não são lucro real. Isso acontece em empresas que são lucro presumido e simples, né? Contador aí de empresa lucro presumido e simples e depreciando o caminhão de transportadora com base em alíquota de imposto de renda, que é lucro real. Chega o 5º ano, o cara vai trocar o caminhão, ganho de capital na venda de imobilizado, empresa optante pelo simples também tem. Lucro presumido também tem. Aí o cara depreciou um caminhão com base no fisco, que não servia para nada para ele, vendeu o caminhão de 5 anos vale mais ou menos aí uns 60% de um valor de um novo, né, no mercado atual, vai pagar ganho de capital aí sobre 60%, né, na verdade, sobre todo o valor que ele vai receber pela venda do caminhão. Pois é, já vi muito disso acontecer. Então, ativos totalmente depreciados contabilmente, que ainda possuem um valor de mercado, né? Veículos, principalmente, e é o mais comum, imóveis também, né? Porque uma casa, um edifício que foi depreciado em 25 anos, ao final de 25 anos, aquela construção vale algo ainda, né? Se você comprar um apartamento de 30 anos, prédio construído em 1990, vai dizer que aquele apartamento vale zero? Nunca. Né? E o terceiro caso aí realmente são ativos de caixa 2, né? Ou seja, ativos que não são registrados na contabilidade, mas que foram adquiridos. Fato é que nós temos esses ativos intangíveis, né? Eu coloquei de novo como intangível. Ativos. 15 mil, valor contábil, como é fora de balança, é zero. Então, eu tenho aqui 15 mil, total do ativo 43 mil, né? E aí ele já fez a distribuição, né, pessoal? Porque é automático, né? Se colocar o percentual, tá tudo formulado, né? Ele já apura aí os valores bonitinhos, já faz a distribuição, que na verdade é uma fórmula do Excel, né? Por isso que eu falei de quem manjar bem aí de programação VBA no Excel, consegue montar aí um programinha, um softwarezinho para fazer esses aqui, né? Ponto de partida dessa planilha, tá? Que mais nós temos? Passivos fora de balanço, né? Também 3 mil. Pessoal, valor justo de passivo, na verdade, é o valor de liquidação, tá? Porque você não compra passivo, né? Até compra, né? Mercado de dívida, né? Só que aí, claro, se o cara, por exemplo, tinha 15 mil a pagar, eu vou oferecer 10 mil para comprar. Eu vou oferecer. Não, 10 mil não, né? Eu vou oferecer, sei lá. Eu vou comprar uma dívida de alguém porque eu consigo negociar com melhores condições, né? Então, eu pago os 15 mil para ele, daí eu vou negociar com o banco e consigo, por causa do meu relacionamento com o banco, eu consigo liquidar uma dívida de 15 mil por 10 mil, por exemplo. Né? De qualquer forma, valor justo para passivo, mas enfim, é o valor de liquidação, ou seja, qual é o potencial valor que eu pagaria esse passivo, né? Então, 3 mil passivos fora de balanço, 3 mil. Não tem valor contábil, porque é fora de balanço, 3 mil, né? Já distribuiu todos os valores, né? Diferença do ativo e passivo, 40 mil. Aquela coisa que eu falei sempre, né? A ideia de você ter valores mais... Valores ok aí, que não... não deem centavos, não deem coisa muito absurda, né? 40 mil, pô, melzinho na chupeta, né? IR diferido, 12 mil. Lembrando sempre que isso aqui é um potencial de lucro futuro. Então, se eu tenho um potencial de lucro futuro, necessariamente eu tenho uma potencial tributação futura. Né? Aí a mais-valia líquida é 28 mil. Patrimônio líquido da Delta é 60. Valor justo dos ativos líquidos da Delta é 88.
Isso significa que a delta, né, ela basicamente está em processo de... Quer dizer, que na verdade esse valor de 88 mil seria o valor da delta num processo de descontinuidade. Ok? Bom, dito isso, vamos para o cálculo do goodwill, né? Já estava até preenchido, né? Formulado aqui, linkado. Mas, enfim, eu pego custo de aquisição do investimento, eu pego valor justo dos ativos líquidos pré-existentes, né, que é esse F59, o F59, os demais acionistas, que é o G59, setinha para mostrar, né, mas enfim. Total da combinação, 106 mil, então é um valor de delta em continuidade, então, obviamente, a delta vale muito mais se ela continuar, né, do que ela ser encerrada. Por isso, eu tenho um goodwill adquirido, né, que é a expectativa de lucros futuros embutida no preço que foi pago para comprar a participação societária, né, então, dentro daqueles 15, significa que foi embutida uma expectativa de rentabilidade futura de 18.600. Quantas ações a gente comprou mesmo? 3 mil, né? Então, se você pegar isso aqui, gente, olha só, e dividir pela quantidade de ações adquiridas de 3 mil, significa que dentro dos 15, você, que é o preço de aquisição, você pagou 6 UMs e 20 centavos, 6 unidades monetárias, 6 merrecas e 20 centavos de lucro futuro. Expectativa de lucro futuro da Delta. Num preço de 15. Então, na verdade, a Alfa acabou pagando bem pela continuidade de Delta, né? Praticamente aí 6 de 15 está dando o quê? Está dando 40% praticamente, né? Quase 40% do preço, ou 40% do preço aproximadamente, é expectativa de rentabilidade futura, né? Sabiam disso? Se você pegar esse valor aqui, dividir pela quantidade de ações adquiridas, você tem quanto, né, no preço de aquisição acabou sendo a expectativa de lucros futuros adquirida pela controladora Alfa quando da aquisição da participação societária em Delta. Muito bem. Eu tenho o goodwill, agora vou fazer o lançamento, né, de aquisição. Então, o lançamento de aquisição, o que eu tenho? Eu tenho participação contábil, para buscar o valor lá, débito, né? Eu estou comprando um ativo, então, quando a gente compra ativo, a gente tem saldo devedor, natureza devedora, né? 18 mil, então, débito. Só vou acreditar quando a gente estiver falando de contas redutoras, né? Aí eu tenho mais-valia de valores realizáveis. Eu tenho mais-valia de imobilizados. Eu tenho mais-valia de ativos fora de balanço. Eu tenho mais-valia de passivos fora de balanço. Eu tenho, sobre todas essas contas, eu tenho o Imposto de Renda e Contribuição Social Diferido. Pessoal, é muito importante ter em mente que esse R diferido é conta redutora, tá? Mas ele não é em relação a essa mais-valia, tá, gente? Em relação a tudo. Esse R diz respeito a todas as mais-valias, e não somente ao passivo. Bom, vamos buscar lá. É aquela coisa, né, gente? Valorzinho em verde, coluna aquisição, na linha adequada. Então, valores realizáveis é 6 mil, mais valia de imobilizado, a gente está falando de 2.400, de ativos, a gente está falando de 4.500, tudo a débito. De passivos,
a gente está falando de 900, e R diferido a gente está falando de 3.600. Então, sempre são esses valores aqui, tá, gente? As mais-valias e o IR diferido. Então, tanto na aquisição como na pré-existente. Ah, professor, não tem. Cara, não tem, vai ser goodwill. Aí o sobrepreço total vai ser tudo goodwill. Aí teria o quê? Participação contábil e goodwill, só isso. Ok? Então, tá aí. Aí eu tenho o goodwill, ágil por expectativa de rentabilidade futura, também conhecido como goodwill. Falar goodwill, você economiza palavras, né? O computador adora economizar, né? Cortar custo. Então a gente corta palavras, cortamos custos da fala. Mesma coisa impairment, né? Teste de recuperabilidade de valor de ativos. Impairment. Então, imagina só, quando você faz o impairment do goodwill. Impairment do goodwill. 3 palavras. Agora, os nomes em português. Teste de recuperabilidade de valor. Teste de recuperabilidade do valor, 5, do 6, ágil 7, por 8, expectativa 9, de 10, rentabilidade 11, futura 12. Então, uma frase de 12 palavras você resume em 3. Total de investimentos, 45 mil, né? Que é o custo de aquisição, que é a contraprestação transferida, né? Como assim contraprestação transferida? É o valor que eu paguei, né, para os senhores X, né, para comprar a participação societária. Como eu comprei pagando em dinheiro, contrapartida, caixa e equivalentes de caixa. 45 mil. Então, total do débito, 45, total do crédito, 45, e tá ok, né? Essa foi a aquisição. Também, né, uma explicação aqui, né, para entender o valor, né? Essa questão dos valores, o que significam. E esse exercício, ele tem aí o ajuste da participação pré-existente em delta. Delta, né, tem aí uma participação pré-existente, e a gente basicamente faz aí o ajuste. Como faz? Pessoal, segue a fórmula. Receitinha de bolo. Isso aqui é receitinha de bolo, tá, gente? 2 copos de farinha, 1 copo de água, né? Segue a receita. Aqui é o seguinte, quantas ações pré-existentes eu tenho? Olha só. Então, a participação inicial era 25%. Capital, 10 mil ações. Então, a gente já sabe, né, que eu tenho 2.500 ações. Uma das dúvidas que me perguntaram é essa questão das ações sem valor nominal. Pessoal, isso aqui é encheção de linguiça. Nesse exercício, isso aqui não serve para nada. Se fosse só ações ordinárias, estava de bom tamanho. Tá? O sem valor nominal aqui é para outras coisas. Tá? Para essas situações aqui, não é o capital social que conta. O que conta, para a gente fazer todos os cálculos relativos aí à combinação de negócios, não é o capital social. O que conta é o total do PL. É isso que eu preciso. Tá? Então, se o capital social, e por consequência,
as ações têm valor nominal ou não, isso é irrelevante. Nesse caso aqui. Bom, quantas ações pré-existentes, então, a gente tem? 2.500. Como eu comentei lá no começo, o preço acordado entre as partes acaba que representa o valor justo das ações, ou seja, os 15, né? Então, eu tenho um valor justo de participação pré-existente de 37.500, certo? O patrimônio líquido de Delta na data de aquisição, ou seja, o Step 2, né? Combinação em estágios, né? Step Acquisition, Step 2. PL era 60 mil, a gente sabe disso. Eu tinha 25, portanto, o patrimônio líquido do investimento pré-existente ele é 15 mil. Pessoal, é importante sempre ter noção que isso aqui já está contabilizado como investimento em Delta. Okay? Ele não vai entrar na contabilização do ajuste porque ele já está contabilizado. É o valor que a Delta, é o valor que a Alfa já tem lá registrado no seu investimento societário em Delta, 15 mil. Depois ela comprou mais 45 mil, ok? Bom, se eu tenho a participação de 37.500 e eu tenho um valor contábil de 15, quanto que é o meu ajuste? A participação pré-existente, 22.500. Lembrando, né, que eu vou ajustar os ativos, o investimento societário, as mais-valias e o goodwill, contrapartida no resultado. Esse caso aqui é um ganho, contrapartida no resultado. Eu me pergunto, tem situações que é uma perda? Então, lembrando aquela música, né? É que nem cabeça de bacalhau, nunca vi, só ouvi falar. Muito raro. Muito raro mesmo, tá? Bom, reforçando, eu já comprei a participação, eu já tenho essa participação societária. Então, o que de fato será ajuste, as mais-valias e o goodwill. Então, esses 22.500 serão a soma das mais-valias ajustadas e do goodwill ajustado. Lembrando que as mais-valias a gente já tem, né? São a coluna lá na planilha 2, reforçando novamente a importância da planilha não, né? Do quadro 2, ó, coluna F, participação pré-existente. São os mesmos itens, só que com os valores determinados para a participação pré-existente. Por isso está pintado aqui de amarelinho, né? Então, eu já tenho as mais-valias pré-existentes. Agora eu consigo calcular o goodwill pré-existente. O goodwill pré-existente, eu pego o valor justo da participação pré-existente, né? Foi calculado aqui, é 37.500, menos o valor justo dos ativos líquidos pré-existentes, que é 22 mil, que é o mesmo valor que foi utilizado no procedimento 3. O que é o procedimento 3?
Cálculo do goodwill. Valor justo dos pré-existentes. Esse valor aqui de 22 mil, que é o valor que vem aqui da planilha, né? Então, é esse valor aqui, tá, pessoal? 22 mil. Que dá um goodwill ajustado. Ah, aqui não é adquirido, desculpem, aqui é ajustado. Ctrl+C, Ctrl+V, né? Mas é ajustado. Goodwill ajustado, 15.500. Agora eu faço a contabilização. Lembrando que, basicamente, eu não tenho a participação contábil. Então, no fundo, tem esses valores aqui, ó. Essas contas aqui. Então, copio essas contas de mais-valia e goodwill. Colo aqui. Tem que incluir umas 2 linhas aqui. Agora, vamos lá. Copio isso aqui, menos a participação contábil, porque ela já existe, né? A pré-existente. Colo aqui. No final das contas, não precisava, mas não tem problema. Agora eu busco a mais-valia dos valores realizáveis pré-existentes, 5.000, né? Amarelinho. Copio e colo para os valores do ativo. Aí eu vou creditar o valor dos passivos e vou creditar o valor do imposto de renda diferido. Vem lá da planilha, né? Muito bem. E o goodwill, acabei de calcular, 15.500. Então, goodwill, 15.500. Ok. Então, está aí o saldo devedor de 22.500, né, conforme a gente havia calculado aqui, 22.500. Contrapartida disso, resultado, ganho por ajuste de participação societária pré-existente. É esse valor, 22.500. Muito bem. Está aí. São 2 lançamentos contábeis, o da aquisição e o do ajuste. Porém, as contas contábeis são rigorosamente as mesmas. E aí nós podemos até mesmo, né, mostrar, né, contabilmente, num balancete, isso aí tudo. Para ficar um balancete com saldo devedor e credor igual, né, eu vou colocar aqui que o saldo inicial de caixa, equivalentes de caixa, 60.000, e um patrimônio líquido de também 60.000. Só para não ficar balancete manco. Então, isso aqui é só ilustrativo, tá? Só para ilustrar. Então, eu tenho aqui um saldo inicial de 60.000. A participação contábil, ela já é 15.000, né? Participação pré-existente. Aí eu tenho capital. Ah, o capital tem que ser... Não, 60.000 não. Então, vamos colocar 45.000 no caixa. Muito bem. 45.000 no caixa. E patrimônio líquido de 60.000. Então, 45.000 aqui no caixa, PL de 60.000. E aí, né, a gente basicamente preenche aí os valores, né? Opa! Credor, né? 60.000. Para não ficar valores desequilibrados. Aí eu tenho a aquisição,
Vou, obviamente, contabilizar, né? Eu basicamente credito caixa pela aquisição. Eu debito participação contábil pela aquisição. Aí eu tenho as mais-valias. As contas de... Deu certo. As contas de mais-valias e do goodwill. Na aquisição, obviamente, eu vou debitar esses valores. Do passivo, eu vou creditar no lançamento contábil. Aí o goodwill, vou debitar. Aí, ó, 49.500, 49.500 são os saldos na aquisição. Quando eu vou para o ajuste pré-existente, o que eu tenho? Eu tenho as mais-valias, né? Basicamente. E o goodwill. Então, mais-valias, 5.000. Então, tá aí o nosso balancete de verificação do exercício. Só para mostrar como é que ficaria contabilmente. Aí o ganho, né, por participação pré-existente, que é os 22.500. Então, o total do lançamento de ajuste, saldos devedores 26.250, saldos credores 26.250. Então, após a aquisição, acabou que nós temos, né, esses saldos aqui para o nosso investimento societário e esse valor no resultado. Tá bem. Então, essa é a resolução do exercício. Tem algum questionamento dessa resolução? Professor, caso no balanço a empresa tivesse duas contas, uma para participação societária em coligada e outra em controlada, aí teria que se creditar toda a participação da coligada e debitar em controlada? Não. Não? Que na verdade uma questão é de você mudar o título, né, da conta, mas aí você não precisa criar uma nova conta base, você renomear no sistema, se o sistema permitir. A conta da participação societária, ela continuaria igual, né, mas eu entendi o que você quis dizer, se imaginar um plano de contas que a empresa tem vários investimentos e aí tem essas partições, né. Eu não vejo razão, mas assim, se o sistema pedir para fazer esse tipo de... ou se o teu chefe, ou o dono da empresa, ou o controlador pedir para fazer, você faz. E aí, claro, você transferiria o saldo de participações em coligadas para participação em controlada Delta. Poderia, né? Mas eu não vejo razão, assim, objetiva para um procedimento dessa natureza. A não ser, é claro, que seja uma especificidade muito específica, desculpa a redundância. Mas a princípio não seria possível, mas enfim, né? Pode ser que aconteça, né? Entendi, professora. Obrigada. Muito bem. Mais alguém?